encontrou uma trepadeira, apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-o em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritavam: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Até aqui, amados. Senhor Deus, Tua palavra está sendo lançada, Senhor. Eu sei que ela vai transformar tudo que é morte em vida. Tudo que era tristeza vai ser trocado pela Tua alegria, Senhor. Porque eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus que muda a situação. Até mesmo aquela que a gente não entende, Senhor, que estamos passando. Mas Tu vem nesta noite para trazer vida, e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém? Amados, essa palavra era um tempo de fome, um tempo de crise. Só que nessa situação, o que acontece conosco? Que decisões desesperadas nós fazemos, escolhas precipitadas, em tempo de fome, em tempo de crise. Eliseu, como os seus discípulos itinerantes, eles estavam caminhando, e na caminhada ele estava ensinando, falando no caminho dos seus discípulos, sobre a Escritura, mostrando sobre o poder de Deus. E era o método que ele usava. No caminho ele ia ensinando dia após dia. E nesse processo de andar havia um desgaste natural. Eles precisavam de alimentar o físico dele. Só que havia fome sobre a terra naquela época. E o que aconteceu com os discípulos? Um desejo de mudança, um desejo de uma reclamação, de agir logo, de fazer acontecer. E Eliseu vira para, no versículo 38, Eliseu vira para um dos seus rapazes, um dos seus discípulos, e disse: olha, põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado. E um dos seus moços sai para procurar alimento. No versículo 39 diz que um deles foi ao campo apanhar legumes, e encontrou uma trepadeira e apanhou alguns dos seus frutos e encheu o seu manto. E quando ele voltou, ele cortou. Era um Masterchef da época. Imagina, cortando assim rapidinho, colocando no caldeirão, enchendo aquele ensopado. Só que embora eles não sabiam o que eram, o que o rapaz não sabia é que a planta era venenosa. E foi fazendo uma sopa, e ali teve 4 coisas que eles teve que fazer. Eles tiveram que acender o fogo, eles tiveram que colocar o caldeirão, tiveram que colocar água e colocar os legumes. E só fazendo entre parênteses aqui, a sopa da minha sogra é a melhor, fechando parênteses, porque mulher faz sopa boa. O senhor sabe fazer sopa? Não? E a sua mulher? Ela sabe. Casal novo aqui, você sabe fazer sopa? E o seu? Eu sei fazer o miojo gourmet. 3 minutos está pronto. Mas vai por mim, pode matar. Tem muito sódio. Porque a mulher sabe fazer as coisas bem. Agora imagina um monte de homem junto. Começaram a fazer uma sopa, porque estavam todos famintos. E obviamente quando ficaram prontos, aquela sopa, eles começaram a comer, e de repente se sentiram mal. Começaram a passar mal, e gritaram: a morte na panela. E gritaram: homem de Deus.
recorrem ao profeta Elias e disseram: tem morte na panela, as pessoas estão passando mal. E Eliseu fez o que? Pegou um pouco de farinha de trigo e colocou sobre a sopa venenosa e falou: agora pode comer, está resolvido o problema. Nos dias de hoje, tem algo semelhante? Esse tempo é um tempo de muita fome. Esse tempo é um tempo de muita vontade de querer fazer, é muita necessidade de fazer com pressa. Só que o que eu vejo hoje, não vejo mais como antigamente. O que você vê hoje e não vê mais como antigamente. A palavra que eu vejo está escrito no livro de Amós 8:11. Está chegando um dia em que mandarei fome pelo país inteiro e todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede da mensagem do Senhor, da palavra de Deus. Pessoas famintas de sentir aquela palavra que te confronta, mas te transforma. Pessoas famintas de receber às vezes uma correção, mas sabendo que você tem que mudar. Pessoas famintas que sabem que seu maior inimigo não é a pessoa que está ao seu lado, mas seu maior inimigo é aquele que você olha no espelho de manhã. Porque você sabe onde tem que mudar, você sabe, só que às vezes você não tem força para mudar. E às vezes nós comemos comidas, palavras que só levam o nosso ego, mas não leva mais para perto de Deus. Porque tem veneno na panela, tem veneno na comida que nós estamos comendo. Antigamente eu ouvia palavras que me quebravam de ponta a ponta. Palavras também que curavam, porque Deus sabe a necessidade do povo, Deus sabe a necessidade de cada um. Mas tem vezes que nós comemos muitos venenos, muita comida que não estava fazendo bem para nós. E nós gritamos, para quem? Para quem nós temos que gritar? Para o profeta. Porque há muito veneno entre nós, no meio de nós. Porque o que você tem comido hoje? Eu brinquei do miojo, porque o miojo fisicamente ele faz muito mal, por causa do sódio. Mas de palavras, o que você tem visto, o que você tem buscado, que você queira conhecer mais de Deus. Aqui ele coloca, Eliseu fez que pegou farinha e colocou na sopa envenenada e falou: agora podem comer. Ele deu uma solução rápida. E no dia de hoje, o que nós temos de semelhante? Em tempo de fome, em tempo de crise, em tempo que você está com problema, o que você faz? Quem você busca? Quem você vai atrás? Ou você escolhe precipitadamente as suas escolhas? Você busca outras soluções para aquilo que Deus quer na tua vida? Nem tudo que está dando certo é que Deus aprovou. Nem tudo que está dando certo na tua vida não quer dizer que Deus está no meio. O problema é quando você está com fome, você só quer matar a sua fome natural, a sua fome humana, e come qualquer coisa sem saber se é boa a comida que sai do altar. Mas há um veneno às vezes físico para o corpo. Assim os falsos profetas, os falsos mestres envolvem as almas e são enganados. Aqui no texto relata morte na panela, em 2 Reis, é uma metáfora bíblica sobre a contaminação espiritual, as heresias em um ambiente religioso. Não está falando lá fora, está falando dentro. Relata Eliseu que ele neutraliza o ensopado venenoso, adicionando farinha, que representa o perigo de falsos ensinamentos hoje. A necessidade de discernimento e purificação pela palavra. Mas se alguém te dizer a morte na panela, o contexto aqui da fome e a necessidade
No versículo 38 eu vejo duas coisas. A nação passava por uma crise de fome física e fome espiritual. Eliseu ordena preparar um ensopado para os discípulos. E eu entendo aqui que em tempo de crise, a tendência é aceitar qualquer coisa que vem. Há misturas que são perigosas. Um discípulo colhe ervas selvagens, desconhecidas, venenosas, pela sua ignorância. O erro ocorre na tentativa de alimentar os outros discípulos, a comunidade. E eu entendo aqui que a boa intenção não anula o erro doutrinário. Mistura o verdadeiro com o falso e contamina. Tem que ter pessoas com visão para falar e a ver e a denunciar o veneno. No versículo 40 diz que ao provar exclamam a morte na panela. O alimento que deveria dar vida está trazendo morte. Entenda, é necessário ter discernimento espiritual para identificar heresias no meio da comunhão. Eu te pergunto nessa noite, qual é a solução aqui? A solução é a farinha, é a palavra. No versículo 41, Eliseu ordena: trazei farinha. A farinha neutraliza o veneno. E a lição que a farinha representa aqui hoje, a palavra de Deus que é saudável, a cura para o envenenamento espiritual, e é a verdadeira Bíblia, que não se mistura com outras coisas. Identifica o que está envenenando a sua vida espiritual. Amizades, falsos ensinos, ações que causam danos, prejuízos, perigo para a sua família. A passagem de 2 Reis é muito mais. Mostra que o profeta Eliseu purificando um ensopado que estava envenenado durante um tempo de fome. A história traz aqui algumas lições fortes. A primeira: Deus cuida do seu povo em tempo de crise. Mesmo em meio à fome, Deus provê a solução através do seu profeta. A segunda: o perigo de agir sem discernimento. Um dos discípulos colhe ervas sem saber que eram venenosas. Isso mostra o risco de decisões precipitadas. Terceiro: quando algo tóxico entra na panela, entra na sua vida, a aplicação espiritual são coisas erradas que podem entrar na sua vida, na sua família, na sua igreja, sem você perceber. E eu lhe pergunto: no que você tem assistido? Na sua TV? No seu celular? Que canal você tem colocado para entrar na tua casa? No quarto, Deus tem poder para transformar situações mortais. O ensopado que causaria morte foi purificado por intervenção divina. Quinto, a importância de reconhecer o problema. Eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Reconhecer o erro é o primeiro passo para a solução. Sexto, Deus usa coisas simples para operar milagres. Eliseu usou farinha, algo comum, para resolver o problema. Sétimo, liderança espiritual em tempos difíceis. Quem você tem procurado? Eliseu demonstra autoridade espiritual e direção quando o povo precisava. Oitavo, a morte para a vida. A história simboliza como Deus pode remover aquilo que te traz destruição. Nono, a provisão de Deus no meio da escassez. Mesmo com fome, recursos limitados, Deus sustenta o seu povo. Décimo, discernimento espiritual na vida cotidiana.
Nem tudo que parece bom é seguro. Precisamos de sabedoria de Deus. Em outras palavras, não é porque está dando certo que representa a vida. Nem tudo que está dando certo é que Deus que aprovou. Morte na panela. Versículo 41 diz que então Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. Sirvam a todos. Eliseu, ele declarou aqui, ele profetizou aqui que não há mais veneno. E eu declaro nesta noite, na tua vida, na tua casa, que não há mais veneno. Eu declaro, eu profetizo sobre a tua casa, que essa farinha está sendo lançada hoje sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eliseu, ele pegou a farinha de trigo, e o trigo aqui simboliza Jesus Cristo, porque a farinha é fruto do trigo moído, e é uma figura de linguagem que se refere a Jesus Cristo, que é o pão que desceu do céu. Significa que Jesus Cristo é o alimento espiritual eterno, que sacia a tua alma, que sacia a minha alma. Ele oferece vida e salvação, não apenas o pão físico, mas sacia o corpo também, a parte espiritual. Ele sustenta a tua vida, não só aqui, mas para a vida eterna. Eu quero dizer, existe um antídoto. Se sua panela, sua vida está com veneno, existe um antídoto. E esse antídoto para esse envenenamento na sua vida, que pode ser de anos e anos, é a palavra de Deus, é o Filho de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Então, coloque Jesus na sua playlist. Coloque Jesus como que Ele fosse ouvir na rádio, fosse a sua TV. Coloque Jesus nas suas mídias sociais, em tudo que você for fazer, que Ele muda a situação. Tenha critério na sua vida, para quem possa entrar e fazer morada. Decida ouvir aquilo que edifica a sua vida em tempos difíceis. Faça como o profeta Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A misericórdia do Senhor são causa de não sermos consumados, por a sua misericórdia são inesgotáveis. Em outras traduções, em Lamentações de Jeremias 3:21 diz: todavia, lembra-me também que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis. Nessa noite eu estou te dando um antídoto. É Jesus. É Jesus. Jesus Cristo é o antídoto. Assim como Eliseu jogou a farinha de trigo na panela envenenada e transformou aquilo que era comida saudável novamente, quando Jesus entra na tua vida, entra na minha vida, o que está envenenado fica purificado. Porque Ele é o pão, Ele é o trigo, Ele é a farinha. Às vezes nós estamos buscando e comendo qualquer coisa, e a comida às vezes pode estar envenenada e não sabemos. Mas nós temos a solução nesta noite. Nós temos a solução através de Jesus Cristo e a sua palavra. E quando Ele chega, o que está envenenado transforma novamente em vida e comida saudável, trazendo vida onde há morte. Nos dias de hoje, Ele quer te trazer vida novamente. Só que a sua mente às vezes está em confronto. Às vezes você fala: Deus falou que ia me prosperar, e você nunca viu você dever tanto. Às vezes Deus falou para você que vai te honrar,
e você nunca viu situação tão humilhante? Quantos aqueles que você tem passado já, e Deus falou que você ia ter um ministério, que você ia ter um chamado, e a sua vida foi tão mendiga espiritualmente, tão pobre espiritualmente. Então são coisas contraditórias diante daquilo que Deus falou, e isso às vezes vai bugando a nossa mente. Então parece que, assim como muitos da Bíblia, você também está num ambiente difícil. Só que quero te dizer nessa noite, Ele não erra endereço. Ele não erra a sua casa, Ele não errou quando Ele te chamou, Ele não errou quando te escolheu, Ele não erra endereço. Ele tem um antídoto, e o antídoto dele é o Filho dele, é Jesus. Às vezes ao tudo que aponta para você é o caos, ao tudo que aponta para você é a dor, aonde a resposta parece não fazer sentido, diante de perguntas que você vem cultivando na sua mente. Só que no momento como esse, no momento que fala, a nossa alma grita, e não é o nosso espírito. A nossa alma quer tomar a direção, no momento que o ápice da dor toma conta da sua mente, de falta às vezes de dinheiro para pagar o boleto de amanhã, dia 9. Aí você pergunta, onde está Deus? Quero dizer para você falar para a tua alma, calma tua alma, ou minha alma, calma-te, Jesus está no barco, e Ele acalma a tempestade, Ele é o príncipe da paz. E sabe o que eu aprendi? Que o príncipe da paz às vezes não me dá paz. Já passou por isso? Que o príncipe da paz não me dá paz se eu não confiar nele. Se você não confiar no príncipe da paz, você não tem ela. Agora, se você confiar, pode vir a tempestade, a onda pode vir sobre você, você vai viver coisas grandes. Com quem? Com Jesus. Com Jesus. Como fez com Pedro em uma das tempestades. Ele ora, um homem no meio da tempestade, e os discípulos falam, é um fantasma. Porque na dor você não consegue ver diretamente quem é, mas diz que tem um fantasma. E Pedro ousado, rústico, que nem o Tiago ali atrás, rústico, e olha, eu vou até você, de havaianas e tudo. Pedrão, ele vai caminhando até Jesus, no meio da tempestade. Só que o vento bate de lado, sul, lento, norte, e ele começa a afundar. Mas o que sustentava a fé de Pedro andando sobre as águas? Era a fé dele. Mas o que mudou? Se você olhar Pedro, ele sabia nadar. Pedro, ele inventou outras tempestades. O que assustou Pedro? Ele começa a afundar, ele pede socorro. Socorro! E a palavra diz que Jesus, ele estende as mãos e levanta Pedro lá do fundo, trazendo de volta. Eu entendo que não foi a tempestade que deu medo no próprio Pedro, mas o que deu medo no Pedro é perder Jesus de vista. É no meio da tempestade, no meio da sua dor, você perder Jesus de vista. E eu te falo, faz que nem Pedro, socorro, grita, que Ele vai te levantar lá do poço para cima novamente. Mas o que chama a minha atenção é que Ele não acalma a tempestade quando levanta Pedro. Imagina você, o vento batendo nas costas de Pedro, batendo nele, e se Jesus levantando ele, e o vento batendo contrário, e quando ele levanta, imagina aquele sorriso Alma Chips, os mais velhos vão entender. Ó, tem um mais velho ali, Rio, lembra do Alma Chips? Aquele sorrisinho, salgadinho. Levantou Jesus daquele sorrisinho Alma Chips, imagino eu, a palavra não fala. Levanta ele e vira ele. Agora a tempestade está a favor, não está mais batendo na cara dele, e ele começa a andar com Jesus
E o vento batendo nas costas. Agora o vento não está contra, a tempestade não está contra ele. A tempestade está a favor. E fazendo ele voltar para o barco. Voltar para o barco. Quando ele sobe no barco, aí sim, ele fala e acalma a tempestade. Porque o que você está passando, ele está junto. Ele quer que você tenha experiências com ele. Aonde? No meio dessa tempestade. Pedro, ele viu milagres, cego sendo curado, aleijado andando, mas experiências mais profundas, você só tem no meio da tempestade. E só quando eles chegaram no barco, que Jesus acalmou a tempestade. Se a tempestade ainda está batendo, calma. Vai chegar um tempo de abundância. Vai chegar. Mas quando Pedro começa a ter experiências com Jesus, eu entendo que, trazendo para o dia de hoje, tem situações que vai tirar o chão de você. Tem situações que vai lhe faltar força para lutar amanhã. Tem situações, tempestades, dores, frustrações que vão bater na sua porta. Mas dele, Jesus sabe, no meio da sua dor, no meio do seu medo, no meio da sua escuridão, no meio da tempestade, ele está lá. Só que existe um segredo, e eu vou te contar esse segredo. Existe uma porta no meio do caminho. E no meio do caminho existe uma porta. Como está escrito em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que ele está dizendo aqui? Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Quem está do outro lado? Você. E quem tem a chave para abrir a porta? Você. Você. Porque ele está batendo na porta. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer fazer parte da sua mesa, da sua intimidade. E o que você vai fazer com a chave? Do seu coração. Você vai abrir essa porta e deixar ele entrar. Você vai deixar ele participar da sua vida, participar das suas conquistas, participar das suas felicidades, participar das suas tempestades, participar da sua dor, participar da sua vida. A pergunta é: o que você irá fazer com essa sua chave? A chave da sua vida. Entenda, a única guerra que Davi perdeu foi a que ele não foi lutar. A única guerra que Davi perdeu foi a que ele não foi lutar e ficou do lado da janela espiando. Essa foi a luta que Davi perdeu. E nessa noite eu declaro sobre a tua vida, profetizo sobre a tua vida, transformação. Tudo que era morte virará vida novamente. Tudo que estava envenenado vai ser com a farinha, com o pão que é Jesus Cristo. Terá vida novamente sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a sua saúde. Porque Ele muda a situação. Jesus transforma, Ele acalma a sua alma. Às vezes tem que acordar e dizer, eu imagino o Tiago, que ele é meio bruto, parece aqueles espartas, eu imagino o Tiago dizendo para a sua própria alma: pare de gritar, alma, volta ao teu descanso, porque Deus te fez bem. Para de gritar, alma, porque Ele quer tomar sua frente e abandonar o Senhor. Mas nessa noite Ele fala: calma. Se necessário, nesse culto, diga para Deus:
Deixa eu chorar um pouco no seu colo. Até quando? Até passar essa dor. Se dê permissão para dizer para Deus: eu sou fraco, e troca a minha força pela tua, que salva o meu mundo, que salva a minha vida. Quando a vida ficar difícil, amado, corra para o braço de Jesus, porque Ele é o antídoto. Ele é o antídoto que pode mudar não só a sua história, mas de várias pessoas, de milhares e milhares e milhares de pessoas que precisam de vida, de pessoas que precisam ouvir. Ouvir o que, pastor? Ouvir a verdade, ouvir a palavra que purifica, ouvir o caminho, ouvir aquele que é o pão da vida, ouvir que Jesus, Ele ainda faz, Ele ainda move, Ele ainda transforma morte em vida. Aquele que acalma o mar, aquele que ressuscita mortos, aquele que conhece a minha e a sua vida. Às vezes você está aqui, eu estou olhando por de lá de fora, mas tem coisa no seu coração que só Ele conhece. Tem coisa que só no seu coração Ele conhece. Eu olho do lado de fora, eu vejo o quê? O seu rosto é testemunha, outra testemunha é o teu coração. Mas hoje eu te trago boas novas, algo que eu poderia te dar, que provém de Deus. Suas lágrimas estavam sendo derramadas, mas hoje Deus derrama sobre ti o bálsamo dele que cura toda ferida causada, todo veneno que tirou a sua paz, toda mentira que te contaram. Eu conheço um Deus que te ama, um Deus que deu seu único filho para todo aquele que nele crê seja salvo. E Ele viu você, Ele me viu. E não importa a idade, não importa o tamanho, Ele te viu e Ele te constrange nessa noite. Se você estiver doente, estiver fraco, se não estiver mais aguentando, eu conheço aquele que pode fazer todas as coisas, que é Jesus. Eu quero dizer nessa noite, antes de terminar, não tem mais veneno na panela, porque o trigo, o pão veio, Jesus veio e Ele te trouxe vida, em nome de Jesus. Fique de pé, amados. Nessa noite eu estarei orando. Eu não sei como você está, mas Deus sabe todas as coisas. Eu não sei se na caminhada você se machucou,